Colega advogado, imagine que o teu cliente te procura para a seguinte situação. Ele adquiriu uma fazenda por um valor milionário para realizar confinamento de gado. Não só gastou para a aquisição da fazenda, como também para investimentos para adequar aquela fazenda à sua finalidade, ou seja, confinamento de gado. 8 meses depois da aquisição, o Estado decreta aquela área como Parque Estadual de Preservação Ambiental, inviabilizando todo o investimento que ali foi feito. Pergunto: isso foi erro estratégico? Houve má-fé? Cabe evicção? Cabe indenização? Hoje eu vou explicar para os senhores a seguinte situação. O advogado comum, ele pergunta: cabe indenização? Você, advogado estratégico que estuda comigo, pergunta: quem vai pagar essa conta mais rápido? Isso é o uso estratégico arquitetado com o IA que eu procuro explicar para você, colega advogado. Vamos aqui então para a situação simulada. Eis o problema. A fazenda que virou o Parque Estadual. O empresário João Henrique Prado adquiriu a Fazenda Santa Aurora, localizada no interior do nosso estado pelo valor de 18 milhões e 500 mil. A propriedade possui 1.200 hectares e foi adquirida com a finalidade de confinamento bovino de alta performance, incluindo curral industrial, estrutura de manejo, poço artesiano, barracões, projeto de ampliação financiado, contratação de equipe técnica, aquisição antecipada de insumos. Após 8 meses da compra, foi publicado um decreto estadual declarando a área como integrante do Parque Estadual de Proteção Integral, sob fundamento de relevante interesse ambiental e preservação de corredor ecológico. Com isso, ficou proibida a exploração econômica, ampliação estrutural, restringindo o acesso e manejo produtivo, suspensão do licenciamento ambiental. O cliente afirma que jamais foi informado sobre estudos ambientais anteriores, que o vendedor sabia da possibilidade da criação da unidade de conservação e que houve silêncio do corretor e da consultoria imobiliária. Ele já investiu mais de 4 milhões após a aquisição. Ou seja, além dos 18 milhões e 500 mil, mais 4 milhões para as benfeitorias, viabilidade do negócio. Então esse cliente te procura: doutor, eu processo o Estado, anulo a compra ou busco indenização contra todo mundo? O que você faria, advogado, nesta situação? Vamos nos valer do nosso setup de IA. Lembrem-se sempre da técnica que eu criei chamada LEX: levantamento de dados, extração adversarial e X, que é o X do xadrez. Então, primeiro, no levantamento de dados, nós vamos fazer um diagnóstico da situação. Isso aqui, vulgarmente, nós chamamos, numa linguagem estrangeira, de brainstorm, que é o quê? Que é a juntada de ideias. Vamos fazer agora uma mistura, uma salada de ideias, de rascunho para chegar a um raciocínio. Então, aqui nós vamos copiar a narrativa dos fatos. Vamos aqui jogar no chat GPT tudo aquilo que nós lemos e vamos fazer o primeiro prompt. Haja como advogado expert em direito civil, processo civil e direito administrativo e ambiental em prol do adquirente. O adquirente é o João Henrique Prado. E faça um levantamento de dados
com o fito de se identificar o acontecido. Se desapropriação indireta, evicção, restrição administrativa, desapropriação pura e simples, seja cirúrgico e magistral. Então, o prompt, senhores, doutor, o prompt é o seguinte: haja como advogado expert em direito civil, processo civil e direito administrativo e ambiental, em prol do adquirente João Henrique Prado e faça um levantamento de dados com o fito propósito de se identificar o acontecido. Se houve desapropriação indireta, se foi evicção, se foi uma restrição administrativa, se foi uma desapropriação pura e simplesmente. Eu pedi para ele ser cirúrgico e magistral. Vamos ver o que a IA nos dá? Olha, como advogado do João Henrique Prado, eu não começaria escolhendo a ação. Eu começaria fazendo o diagnóstico jurídico exato do que aconteceu. Porque cada caminho muda completamente a estratégia. O prazo, a prova e principalmente o valor econômico recuperável. Aqui o erro mais comum seria ajuizar uma ação errada cedo demais. A pergunta correta não é quem processar, mas sim o que juridicamente aconteceu. Justamente isso, no levantamento de dados, no brainstorm, nós vamos identificar o diagnóstico, o que está acontecendo. Precisamos descobrir se estamos diante de uma desapropriação formal, indireta, limitação administrativa e restrição ambiental não indenizável, uma instituição de unidade de conservação com dever de desapropriar, evicção, vício oculto, violação de boa-fé na compra e venda, responsabilidade civil do vendedor, do corretor e da consultoria, e responsabilidade objetiva do Estado. Então, todos esses pontos nós vamos tratar aqui no nosso levantamento. Primeiro, diagnóstico. O decreto extinguiu o conteúdo econômico da propriedade? Sim. Sim. Ele não pode mais. Ele comprou a fazenda para confinamento, virou um parque estadual de preservação ambiental. Ele não pode mais realizar atividade econômica. O decreto extinguiu o conteúdo econômico da propriedade, com certeza. Parque Estadual de Proteção Integral normalmente se enquadraria no regime do SNUC. Em regra, exige domínio público, com desapropriação das áreas privadas, ou seja, se a fazenda ficou dentro do parque estadual, a tese principal tende a ser desapropriação indireta, mas dever de indenização integral. Senhores, o que é desapropriação indireta? Na desapropriação direta, existe todo um procedimento administrativo. Em linhas gerais, na desapropriação direta, que é comum, que é normal, instaura-se um processo administrativo, é feita uma avaliação da propriedade rural, é ofertado o valor da avaliação. Você, como proprietário rural, no nosso exemplo aqui, se fosse uma desapropriação direta, você teria a faculdade de aceitar ou não o valor, mas não a desapropriação, porque a desapropriação é um ato administrativo discricionário, de conveniência e oportunidade. Então, você não pode, como proprietário rural, questionar o Estado o porquê da desapropriação, porque ele não precisa te dar essa satisfação. É um ato discricionário, como eu acabei de falar. No entanto, o que lhe cabe é discutir valores. Você não é obrigado a concordar com o valor que o Estado está te ofertando, mesmo porque ele fez uma avaliação por conta dele, de forma unilateral. Você, proprietário rural, você não participou dessa discussão
sobre a formulação do valor, sobre o laudo, a constatação do valor da propriedade. Então, que fique claro, na desapropriação direta, a única coisa que lhe cabe é discutir valores, porque você vai ser desapropriado. Isso aí é certo. Se você concordar com o valor, encerra-se o processo administrativo, você recebe por meio de títulos e acabou. Se não, se você discordar dos valores, aí vai para a via judicial, onde você tem o direito de contestar o valor, de refutar o valor, o que vai certamente dar ensejo a uma perícia, e essa perícia vai definir o valor da propriedade rural, podendo o juiz acatar ou não. Mas que fique claro e sem delonga. Você, proprietário rural, numa desapropriação, só tem o direito de discutir valor, não conveniência e oportunidade, porque isso é ato discricionário da administração pública. Agora, aqui, tudo indica que se trata, de fato, de uma desapropriação indireta. Na indireta, é o que aconteceu aqui. O Estado simplesmente fez um decreto, o governador do estado fez um decreto e declarou a sua propriedade como um parque, uma reserva estadual. Ele nunca te consultou, não te deu valores, não falou nada. Agora cabe a você, que é o nosso cliente aqui, correr atrás do prejuízo, porque inviabilizou a finalidade lucrativa, que era o quê? Uma fazenda adquirida para confinamento de gado. Então, o caminho seria que, a meu ver, antes mesmo da IA dar continuidade na leitura, possivelmente uma ação indenizatória por desapropriação indireta. Ó, não é mera limitação administrativa, é muito diferente. Se o Estado inviabilizou totalmente a exploração econômica e retirou a utilidade prática da terra, há forte fundamento para indenização. Levantamento cirúrgico de dados do meu método Lex. Levantamento, bloco 1, documentos da propriedade. Aí ele pede aqui um rol de documentos, né? Documentos do decreto. Decreto estadual, EIA-RIMA, pareceres prévios, aí vai. Impacto econômico, levantar valor pago, investimentos posteriores, financiamento, contratos com equipe. Enquadramento jurídico possível. Hipótese 1. Desapropriação indireta. Se houver esvaziamento econômico total, que foi como que aconteceu, inviabilizou totalmente, pedido de indenização integral, valor da terra nua, mais benfeitorias, mais investimentos úteis e mais perdas correlatas. Esta costuma ser a tese mais forte. Hipótese 2, evicção vício redibitório, dolo por omissão. Se o vendedor sabia do risco e omitiu. A ação contra o vendedor, contra o corretor, contra a consultoria imobiliária. Boa-fé objetiva, dever de informação, violação. Aqui podemos discutir resolução contratual, abatimento do preço, perdas e danos e lucros cessantes. Essa frente pode ser ainda mais poderosa que a ação contra o Estado. Hipótese 3, mera limitação administrativa. Não, eu descarto. Minha estratégia inicial. Eu não ajuizaria de imediato uma ação emocional. Eu faria produção probatória agressiva. Notificação extrajudicial ao vendedor, pedido administrativo ao Estado, acesso integral ao processo de criação do parque, prova técnica de viabilidade econômica. Sem isso, a ação é prematura e enfraquece. Etapa 2. Pressão estratégica. Notificação pesada para o alienante, corretor, consultoria e Estado. Com demonstração de responsabilidade solidária potencial. Isso muitas vezes abre composição milionária. Ação estratégica, provavelmente ação principal contra o Estado e ação paralela contra o vendedor e corresponsáveis.
Minha opinião sincera, a depender da prova, esse caso pode valer muito. Não é perder a fazenda, é um potencial caso clássico de indenização multimilionária. Porque não se trata apenas de terra, trata-se da destruição de um projeto empresarial inteiro. E isso muda o jogo. Entenderam a situação, senhores, pelo método Lex? É lógico, a IA, com o nosso raciocínio, o nosso método, ela foi muito racional. Você não pode sentimentalmente querer mostrar serviço para o teu cliente e falar, vamos propor ação. Não. Vamos primeiro fazer levantamento documental. Além de documento, de um levantamento documental, olha o bloco 1, ó, documentos da propriedade. Pedir para o seu cliente, ó, matrícula do imóvel, a cadeia dominial, a escritura, o contrato, pareceres ambientais anteriores, o CAR, licenças ambientais existentes, georreferenciamento, mapas ambientais, certidões de Maçu. Então, o correto seria você, advogado, pedir esses documentos para o teu cliente providenciar. Averbações, existência de APP, reserva legal. Documentos do decreto. Pedir também para o seu cliente, ou você mesmo, advogado, correr atrás da internet, o decreto, estudos técnicos, o EIA-RIMA, pareceres prévios, é tudo que motivou aquele decreto de desapropriação indireta. Processo administrativo, mapa oficial de sobreposição, um memorial descritivo, zona de amortecimento, tudo isso é necessário para você formar um arcabouço robusto de provas para pensar numa possível alternativa. Bloco 3, impacto econômico, a levantar, valor pago, investimento posteriores, financiamento, contrato com fornecedores, tudo isso aqui é para provar os prejuízos que o nosso cliente teve com a desapropriação indireta. Enquadramento possível. Desapropriação indireta. Mas o que eu achei muito interessante da IA utilizando o meu método Lex foi a produção probatória agressiva, que foi com aqueles requerimentos de documentos que você poderia fazer tanto para o teu cliente, como notificar tanto o vendedor, como fazer um pedido administrativo ao Estado para ter acesso integral ao processo, a motivação que levou à criação de um parque estadual justamente onde está a sua área da fazenda, do teu cliente. E fazer uma pressão. Estou com esses documentos todos em mãos. Agora vamos fazer uma pressão. O ex do xadrez. Notificação pesada para o alienante, corretor, consultoria e Estado. Vamos sentar todos juntos e ver o que pode ser feito, porque eu não quero ficar no prejuízo e eu estou evitando ter que propor uma ação judicial. Porque se eu propor uma ação judicial, será uma ação pesada. Ela pode demorar o tempo que for, mas ela não vai ficar barata. Por quê? Porque não se trata apenas de uma ação contra o Estado e nem somente contra os vendedores e corresponsáveis. E não se trata de perder a fazenda. O que eu quero é uma indenização multimilionária. Por quê? Porque eu perdi, além da terra, todos os investimentos que eu fiz e todo o projeto empresarial que foi dedicado, com expectativas de direito. Então, a notificação a todos os entes, seja o Estado, os vendedores ou a imobiliária, na condição de corresponsáveis, é a tentativa de uma busca de uma mesa de negociação. E o Código de Processo Civil, ele virou uma justiça multiportas na tentativa de se buscar sempre o consenso antes do julgamento de uma demanda. Os senhores sabem disso, a justiça multiportas. A negociação extrajudicial é um dos institutos. Se chegar na pior das hipóteses de se propor uma demanda, sugerir uma mediação. Nós temos também a mediação, a negociação extrajudicial em âmbito administrativo.
Isto é previsto. Existe uma normativa. Ou, em suma, o que eu quero passar para os senhores, que nem tudo é processo. Deve-se buscar um meio melhor que um processo. Senhores, eu digo de uma forma muito triste e realista, de um advogado que vive as agruras diárias do que é uma advocacia e que é um colega de trabalho das dores do Senhor, porque eu também a sinto. O que você vê hoje são três vertentes. Você vê vários entusiastas da segunda onda da IA com o Cloud, com o Work e com as outras IAs aí, todos fascinados com o plugin, com a automação. E eu pergunto, a automação é capaz de apurar esse raciocínio que nós tivemos aqui? Essa estratégia? Será que o Cloud com Work, com aquelas automações todas, ela chegaria a essa conclusão estratégica com o meu método Lex? Então tá todo mundo encantado com isso. E a pergunta que eu faço é essa. E aí, a segunda onda é capaz de chegar a esse raciocínio estratégico? Segunda vertente muito triste. O judiciário, ele não assimilou o que é inteligência artificial. Eu digo isso pela realidade. Ações hoje distribuídas levam 30 dias para chegar na mesa do juiz para dar o despacho inicial, ou até mais. Quanto tempo que leva um juiz para proferir uma decisão interlocutória? O judiciário não evoluiu com a IA. Me parece que eles não assimilaram ainda o que é inteligência artificial, porque ela veio para poupar tempo, para otimizar trabalhos, para automatizar, principalmente atividades repetitivas. E o judiciário ainda não entendeu isso, porque os processos continuam morosos. A única saída viável é o uso estratégico do IA que te potencializa essa estratégia para a busca de uma mediação ou de uma alternativa fora da justiça. Então, é este o raciocínio que eu gostaria de passar para os senhores. Ficou muito claro, senhores? Não entrem emotivamente com a ação, providenciem documentos, se for necessário, faça pedido administrativo, peça para o teu cliente neste caso. Vamos pegar uma segunda rodada com esses documentos em mãos, uma segunda rodada. Vamos sentar com a IA e ver o que ela acha e vamos raciocinar junto com a IA. Agora vamos fazer um pedido administrativo para o Estado. Olha, você desapropriou, a situação é essa. Vamos notificar quem vendeu para ele, tanto o vendedor como o corretor, como a imobiliária. Olha, vocês têm indícios de que vocês sabiam que isso aconteceu ou não, depende da documentação. E depois tentar uma mesa de negociação junto ao Estado e junto também a quem te vendeu. Última medida, uma ação judicial, mas aí uma ação judicial matadora. Não perdi a fazenda, eu perdi todo um empreendimento, um investimento e um sonho. Isso é o uso estratégico com a IA. E a jurídica na prática, petições reais, resultados reais.